Ok. Pode ser, né? Alguém comentou aqui, quem foi? Laurindo, a gente pode ser, pode ser. A gente pode trabalhar num outro momento. É um assunto que eu não dei muito enfoque, também tem a pós na área. Recentemente tem um mercado gigante de profissionais, até eles fazem contato direto, fizeram contato com uma cliente minha. Aí eu comentei assim o que eu achava e tudo mais. E ela falou: não, eu vou fazer, eu quero fazer e tudo mais. Tá. A respeito de marcas e patentes, né? Então vamos lá. Então a gente está, né, conversando, essa é a parte 2 da nossa aula 6 de abril, e nós estamos conversando a respeito do sistema de franquias. O que eu fiz? Comentei que a lei é uma legislação pequena, então a gente consegue passar. É claro que a gente está com a lei, tá lendo a lei seca e está fazendo alguns comentários. A gente fez o comentário a respeito, né, que é necessário uma circular de oferta de franquia, e essa circular de oferta de franquia, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, em quanto tempo antes, né, o franqueado tem que receber. E a gente está vendo o que é necessário. Então a gente viu, né, que é necessário que esteja bem claro quanto que ele vai ter que investir, quanto que vai ser o investimento, que era justamente ali as especificações do inciso 8. Aí a gente terminou no inciso 8, agora a gente continuando. Inciso 9. Informações, né? O que é necessário que conste na que deve, não é pode, é deve. Informações claras quanto a taxas periódicas, né? Tem que pagar um valor ali para marketing, para divulgação, todo mês, né? Ou semestral, como é que vai funcionar? E outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicado. Então, assim, não, é que na verdade o dinheiro não é para o franqueador. Aí a legislação fala assim: não, vamos botar bem certinho. Se ele vai ter que pagar uma taxa mensal, seja para você, franqueador, ou para um terceiro que faz esse serviço, vai ter que constar, tá? Então, ou a terceiros por estes indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo, né, de onde é que vem o valor e o que elas remuneram, para que elas servem, ou a que fim se destinam, indicando especificamente o seguinte: a linha A, remuneração periódica pelo uso do sistema. Tem um valor que ele vai usar para utilizar o sistema, ou para usar a marca, né? De outros objetos de propriedade intelectual do franqueador, ou sobre os quais esse detém direitos, ou ainda pelos serviços prestados do franqueador para o franqueado. B, aluguel de equipamentos ou o aluguel pelo ponto comercial. C, a taxa de publicidade ou algo semelhante. E D, o seguro mínimo. Inciso 10. Inciso 10 diz o seguinte, ó, a relação... Desculpa, estou numa coisa... A relação completa de todos os franqueados, os subfranqueados, né? Tipo, ele é tipo locador, locatário, né? E daí o locatário ele pode virar um sublocador, né? Então, franqueados, subfranqueadores da rede ou também dos que se desligaram nos últimos 24 meses. Aqui foi ampliado, se não me engano, era 12. Com os respectivos nomes, endereços e telefones. Para que isso? Como o objetivo é dar transparência, aquele que pensa em ter uma franquia, né, ele tem que ter essa relação, não é para o cara ser o detetive. Deve constar. Então, assim, ó, é para justamente o franqueado pegar, né, e poder fazer contato, dizer, olha, fulano, você era franqueado da franquia tal, não era? Eu era, sim. Tá, então assim, ó, me diz o seguinte, o que aconteceu? Né? Por que você desistiu ali da franquia? O que houve? Aí o cara vai dizer, né? Pode ser que realmente ele diga, não, olha, eu acabei desistindo da franquia porque a gente teve problemas na minha família, não tem nada a ver, a franquia é excelente, né? Mas não tinha condições, eu tive que acompanhar meu marido, eu tive que acompanhar minha esposa no tratamento médico e eu decidi por desistir da franquia, né? Devolvi ali, eu encerrei por uma questão que não tem nada a ver com a franquia. Ou, né, o que não se espera, mas pode acontecer, né, que é a situação que ele fala, olha, eu tinha uma expectativa de ter um faturamento super alto,
mas a localização, por exemplo, não era tão boa, houve uma falha ou não houve treinamento, então ele vai dizer onde é que tinha as brechas, e daí você consegue analisar. Por exemplo, para não cair para não entrar num barco furado, né? Ou até para compreender assim, não, olha, o problema, eu acredito que o sistema é bom, que a franquia é boa, mas ali foi um caso pontual, tá? 11. Informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado. Aquilo que eu falei, o cara vai ser único naquela região, né? Ou não, como é que vai funcionar? Então, devendo ser especificado. A. Se é garantida ou garantido ao franqueado, é porque há exclusividade, né? Se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferência sobre determinado território de atuação. E, nesse caso, sobre que condições? Eu não acompanhei tanto, mas eu soube que tem, e daí eu também soube como é que funciona. O que acontece? Pensem só o seguinte. Vocês sabem que a Natura, ela tem a equipe de vendedoras da Natura, né? A Natura, você não tem loja da Natura, você tem as pessoas que vendem produtos Natura. Às vezes você está passando na frente de algum local, aqui debota assim, aqui tem uma revendedora, aqui tem uma profissional da Natura. É o mesmo que acontece com a Mary Kay, né? Mary Kay também, questão de cosméticos, né? Aí você tem pessoas que trabalham. Aí a Mary Kay, eles até dizem, não pode vender pela internet, eu acho. A pessoa tem que fazer o contato direto. Quando eu digo assim, vender, tipo assim, como se fosse várias lojas virtuais vendendo Mary Kay, né? Acho eu que é isso, é pessoas que eu já escutei, beleza? Aí o empresário da Cacau Show, ele falou, poxa, tem várias pessoas, estou supondo aqui, beleza? Estou supondo, né, que existe um mercado para, como se fosse a ideia de uma micro franquia, alguém que gostaria de vender os produtos Cacau Show, mas ele não tem, tipo, essa seria a lógica, né? Mas ele não tem condições de ter uma loja no shopping, ou ele ter uma loja numa rua na região central, mas ele gostaria de vender, ele pode trazer faturamento, beleza? O Cacau Show possibilitou para que houvesse esses vendedores? Sim, sim. Professor, mas daí como é que funciona a loja? Porque você pensa o seguinte, todo mundo vende Cacau Show. Digamos que fique mais fácil vender Cacau Show. E daí o cara fala assim, tá, e eu que não tenho uma loja no shopping, que custa caro um aluguel no shopping, né? Como é que funciona? O que eu sei é que é possível você ser o revendedor lá do Cacau Show, só que o revendedor, ele vai comprar da loja, tipo assim, aquele que é o cara do shopping que vende, ele vai comprar do cara do shopping. Ele vai ter um preço, né? Então, o cara do shopping vai ter sempre chocolate fresquinho, né? Ele consegue distribuir para aquele que vai vender, representar, não sei como é que é o nome que eles chamam, né? Então, assim, ó, é bom para quem é o lojista, né, para quem é o franqueado, e também ele possibilita ali o produto chegar numa outra localidade. Por quê? Eu acho que eu comentei um outro encontro com vocês a respeito da Garoto, aquele chocolate, aquela caixa amarela da Garoto. Cara, que aqui em Balneário Camboriú, como eu não estou morando, eu não estou circulando na rua, né? Mas antes eu me lembro assim que o cara tinha assim, beleza, tinha um mini mercado, uma mercearia, beleza, tem chocolate, ok, né? Daqui a pouco você passa assim, o cara vende aquelas, como é que é? Recordações de Balneário Camboriú, vende chocolate. Aí, da Garoto. Aí daqui a pouco tem assim, cadeira de praia. Lá tem umas caixas, compre 3 caixas, portanto, era 3 caixas R$10, né? Acho que era uma coisa assim, ou 3 caixas 20. Cara, não sei, eu sei que subiu tanto o preço, que agora se duvidar é assim, compre, né? Enfim, mas na época eu me lembro que era tipo 3 por 20 ou algo assim. Ou 3 por 10. 3 por 10 deve ter sido na época que Pedro, né? Não, Pedro II. Beleza, ó. Adiante. Então, assim, ó, isso é importante porque imagina, o cara poderia quebrar o sistema se o cara da Cacau Show, né? Então o cara vai lá, faz uma loja no shopping, linda e maravilhosa, divulga Cacau Show, todo mundo vê que Cacau Show é bacana, tem todo um gasto, aí daqui a pouco o cara tá vendendo sem ter aquele custo. Não seria justo, né? Então, eles fizeram de uma forma que daí a pessoa, né, que os dois saem ganhando. Então, assim, é interessante, né? A pessoa está levando produtos para outros locais, a pessoa acaba gostando do chocolate e fala assim, poxa, que chocolate gostoso, né? E depois acaba também, alguns vão acabar indo direto na própria loja, né?
eu acredito que a ideia seja vender para, se eu fosse o representante, né? Vender assim, tipo para a Uniavan. Tipo, a Uniavan vai ter a Páscoa. Aí oferece aí para todos os professores da Uniavan o chocolate da Cacau Show, né? Ou Copenhagen, que também é uma franquia brasileira, né? Exemplo, né? Quem trabalha com essa representação. Beleza. E o cara vende assim, numa visita ele vende para 200, né? Professores, sem falar o administrativo, né? O Fábio tá aí. Beleza, ó. A gente estava na linha A do inciso 11. A linha B. Se há possibilidade do franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora do território ou realizar exportações. C. Se há e quais são as regras de concorrência territorial entre as unidades próprias e franqueadas. Então tem que ficar bem claro, tá? A pessoa saber onde está pisando. Inciso 12. Informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação. Porque você imagina o seguinte, o cara montou lá, comprou a franquia. Aí o cara fala assim, agora você tem que comprar tal produto. É como se fosse assim, ó. Enfim, é como se fosse um determinado... Vamos pensar como se fosse no chocolate. Aí o cara fala assim, não, agora você tem que comprar tal produto que vai ser vendido junto com o chocolate, porque faz parte. O cara fala, tá, mas onde é que tá? Ou tipo, se tiver, tem que estar claro, né? Para quê? Para que não a pessoa não tenha a sensação, é a pior coisa que tem, não sei se vocês já passaram por isso como empresários ou até como funcionário, né, no local, as regras mudarem. Então, assim, ó, aqui funciona dessa forma, daqui a pouco a regra mudou, e o cara fala assim, calma aí, da onde que de um ponto virou outro? Então a pessoa vai lá, monta a franquia, sabe como é que está funcionando. Daqui a pouco o cara fala assim, não, tu é obrigado a pagar tanto. Quer ver um exemplo? Não é essa legislação, beleza? Não é essa lei. Mas o que todo mundo sabe porque escuta, né, é a respeito das concessionárias de veículos. É uma outra lei. É uma outra lei, tá? Específica quem vai trabalhar. Mas assim, ó, a concessionária ela estipula: você para usar lá que é a loja da Chevrolet, loja da Volkswagen, loja da Fiat, tem que ter aquisição de tantos carros por mês, né? E o cara tem que atingir aquela meta. Mas se não vender, cara, bota na tua loja para vender, vende, vai atrás, entendeu? Então ela tem isso. Aqui, se a loja disser, se a franquia tiver, ele vai ter que dizer, ó, cara, é tipo assim, faça chuva, faça sol, pandemia não pandemia, todo mês você compra tanto. Por quê? Porque o franqueador, ele tem a lógica também que é o seguinte, para que eu tenha tantas franquias, eu tenho que ter uma produção, essa produção tem que atender. E da mesma forma ele amarra na outra ponta, que é assim, ó, eu me comprometo a produzir, mas você também se compromete a comprar e vender. Então, né, aberto ou não aberto, funcionando ou não funcionando, né? Se existir, como é que vai funcionar? E daí vai estar na circular de oferta de franquia. Então diz lá, né? Adquirir bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia. Apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, incluindo relação completa desses fornecedores. Olhem que interessante. Se algum de vocês disser assim, professor, franquia não é para mim, digamos que fosse, né, uma coisa meio diferente, estranha. Beleza, o cara fala, franquia não é para mim. Só que a lei, você pode usar ela como um checklist, né? Por que eu falei se o cara não quisesse franquia? Porque se for franquia, isso aqui tudo é obrigatório, ele informar, né? Se não fosse uma questão de franquia, o cara fala assim, poxa, eu preciso fazer um contrato entre as duas partes e eu preciso estipular algumas coisas. Aqui o cara já consegue ter um norte bem grande, né? Então, assim, o cara está querendo vender o negócio. Beleza, então me passa os demonstrativos de resultado, né? Eu quero a relação dos fornecedores, eu quero quem foi que deixou de ser seu cliente, para o cara ter uma noção, ou alguma, entendeu? Então o cara consegue aqui trazer algumas informações base para que ele tome uma decisão. Por exemplo, aqui, a decisão de adquirir uma empresa. O cara pode olhar aqui e dizer, preciso dessas informações aqui. Seria quase a mesma lógica do que você precisaria para botar o pé firme numa franquia, né? O que você poderia fazer para entrar nesse negócio. Então vamos lá.
Daí, né, em questão de insumos necessários, a implantação, a operação, a administração de sua franquia, apenas de fornecedores indicados, se for o caso, né, e aprovados pelo franqueador, incluindo a relação completa desses fornecedores. Eu acho que... Não, é isso mesmo, né? É que eu parei ali a nossa linha de raciocínio e tudo mais. Aqui é o seguinte, que vocês sabem, quando a pessoa vai no McDonald's, é para ter sempre o mesmo gosto, né? Como é que funciona? Quem tem uma franquia do McDonald's, ele não vai no Seu José, que tem uma padaria, e compra o pão lá do Seu José. Ele não vai num cara que tem um açougue e compra carne para fazer uma fritura diferente ali no lanche. Não. Vai dizer assim, ó, eu sou o McDonald's, vai adquirir os produtos e esses são os fornecedores. Ah, mas eu queria dar uma inovada. Daí o cara diz assim, não é inovada aqui, né? Aqui o cara vai seguir. Isso mostra no filme, né? Que no começo lá, alguns já estavam fazendo uns produtos diferenciados e tudo mais, e o cara diz, não, aqui é... Por quê? Porque realmente, o cara esteja onde estiver, né? O cara está num país ali que os hábitos, né? A questão da gastronomia é muito diferente, né? Sei lá, escorpião, uns negócios meio, uns insetos. Aí o cara fala assim, ele vê o arco lá, ele fala, já sei, cara, o McDonald's é o mais, assim, conforme estou acostumado, né? O cara come lá no McDonald's. Claro que talvez, né, vai ter alguns sanduíches mais característicos com a localidade, né? Mas e tem os padrões que tem no mundo todo. Por que eu estou comentando isso também? Porque o paladar, né, conforme a localidade muda, né? Eu me recordo, aqui na nossa região a gente tem muita gente que é de fora, vocês devem ter conhecidos que são, né, estrangeiros. Eu me recordo, assim, anos atrás da pessoa fazer brigadeiro, e o pessoal sempre gosta, tem uma menina também, vai pesquisar no YouTube, agora veio morar no Brasil, família Kim. Aí ela fez, fiz feijoada para minha sogra, fiz brigadeiro para minha sogra. E brigadeiro, a gente sabe que é uma coisa bem tipo assim, todo brasileiro gosta, né, de coxinha, brigadeiro e tudo mais. E o brigadeiro, geralmente quem mora na Europa, pega a Alemanha, Inglaterra, assim, eles acham que é muito doce, muito doce. O chocolate que eles gostam não é tão doce, né? É um chocolate diferenciado, tipo um Kit Kat, né? Então, ou outros ali, né? Então, assim, talvez aquele brigadeiro que aqui é show de bola, sucesso, para lá não seja. Então, assim, dá uma mexida às vezes, tipo, tem alguns sanduíches que são mais característicos, ou que tem mais a ver com uma localidade, né? Não é mexida, desculpa, mais característicos com uma localidade, e que para talvez a nossa localidade não, né? Algumas coisas. Então, às vezes você tem alguns sanduíches assim que às vezes é uma edição limitada, um tempero diferente, alguma coisa assim, né? Beleza? Seguindo. Que nosso objetivo também não é dar fome no pessoal, né? 13. Indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador. E em que condições. Então, assim, ó, tem suporte? Como é que é esse suporte? Como é que vai funcionar esse suporte? Como é que é a supervisão de rede? Os serviços. Se houver inovações tecnológicas, né, a franqueadora faz uma inovação tecnológica, ela já vai repassar tudo isso? Né, mexeu lá no sistema? Ou vai dizer assim, não, olha, a gente mexeu no sistema, agora você tem que pagar mais tanto. A gente fez uma alteração, agora tem que, tipo, como se fosse um extra. Né? Como é que vai funcionar? Então, assim, o sistema vai evoluindo e você vai tendo material. Hoje em dia a gente compra muito produto digital. O que acontece? Você compra um treinamento, um curso, o cara fala, é o seguinte, eu vou disponibilizar esse curso e eu vou fazendo as atualizações. Essas atualizações fazem parte, já estão lá. Então, assim, você montou uma franquia, comprou uma franquia, você é um franqueado, beleza. Vai ser feito algumas alterações e tudo mais? Não, esses aperfeiçoamentos, eles fazem parte. Tem em vista que o cara também já paga uma taxa mensal, né? Exemplo hipotético, ok? Beleza. Incorporação, a gente falou. A linha E, treinamento do franqueado e de seus funcionários, especificando, a duração, conteúdos e custos. Os manuais, que é um assunto nosso da Organização de Sistemas de Eventos. Manuais de franquia. Então, assim, na circular tem que ter os manuais, como é que funciona, né? Numa próxima aula a gente vai falar sobre diversos tipos de manuais, e aqui a gente já viu num assunto super atual, super interessante, necessidade dos manuais. G,
Auxílio na análise e na escolha do ponto onde será instalada a franquia. H, o layout. Nosso assunto da aula passada. Layout e os padrões arquitetônicos das instalações do franqueado, incluindo arranjo físico dos equipamentos e instrumentos, memorial descritivo, composição e croquis. Tá? Então, assim, ó, aquilo que a gente está vendo em organização, sistemas e métodos, às vezes o cara olha e fala assim, pô, cara, tem alguns conteúdos que o cara fala assim, pô, isso aqui é meio antigão. Tá, beleza, essa lei aqui é a lei que entrou em vigor, né, em 2020, comecinho, e ela diz assim, ó, tem que ter um manual. O cara quer ser um franqueador, beleza, entrega a circular de oferta de franquia, tem que ter os manuais da franquia, tem que ter todo o arranjo físico, layout, como é que vai funcionar, a posição dos equipamentos, das máquinas, tá? Inciso 14. Tudo isso aqui é o circular de oferta de franquia, hein? Informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa com o número do registro ou pedido protocolado, né, ou protocolizado, com a classe e subclasse nos órgãos competentes e, no caso de cultivares, informações sobre a situação perante ao Serviço Nacional de Proteção aos Cultivares. 15. Situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia em relação. Então, aqui, ó, ele vai trazer a linha, né, a linha A, a linha B, ele vai dizer o seguinte, olha, você vai firmar um contrato, você vai assinar um contrato de tantos anos entre franqueador e franqueado. Quando acabar esse contrato, o que vai acontecer? Por quê? Porque a pessoa que assinou o contrato, ele vai ter o conhecimento, como diz ali na linha A, do know-how, né? Então, assim, da tecnologia do produto, de gestão, de como é que funciona, de como é que produz, né? Como é que ficam esses em relação a isso, né? Então, ó, das informações confidenciais, segredos de indústria, comércio, finanças e negócios que venham a ter acesso em função da franquia. Então, assim, tem que deixar claro. Depois de contrato tem 10 anos, depois de 10 anos esse conhecimento, esse know-how é do franqueado. Se ele decidir fazer qualquer coisa, montar um negócio ali disso e não seguir mais com a franquia, beleza. Por quê? Porque o modelo que foi feito ali, nesse tempo ele se paga e o franqueador está satisfeito. Ou vai constar lá, né? Olha, se você não quiser renovar, você não precisa renovar. Só que assim, ó, durante 5 anos você não pode atuar nesse mesmo setor, tá? Nem você, nem seu filho, nem, entendeu? Aí ele tenta amarrar de uma forma para dizer assim, ó, ou você daí continua comigo, ou, né, na verdade fica um tempo sem se tornar o meu concorrente direto. Implantação da atividade concorrente de franquia, que é justamente, então, a linha B. Inciso 16. No inciso 16, junto com a circular de oferta de franquia, a pessoa tem que receber, né, o modelo do contrato padrão. Tipo assim, ó, ele não está assinando aqui, ele está recebendo com antecedência. Mas depois ele vai ter que ter um modelo para dizer, já sei então o que são os dizeres do contrato, né? E se for o caso, também do pré-contrato padrão de franquia adotado pelo franqueador, com o texto completo, inclusive os anexos, tudo completinho, não é para fazer só uma parte, os anexos não estão, e daí tudo ele remete para o anexo, né? Condições e prazos de validade. 17. Indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão. Em caso positivo, quais são elas, né? Então, se tiver que ser de um vender para o outro, ou sucessão, né, entre os filhos, ou entre uma outra empresa no lugar, como é que vai funcionar? 18. Indicação de situações que são aplicadas penalidades, multas ou indenizações dos respectivos valores estabelecidos no contrato de franquia. A circular da oferta de franquia, ela tem que ser clara no seguinte sentido. Meu Deus, como é ruim ficar com a máscara, né? Ela tem que ser clara no seguinte sentido. Se o franqueado não cumprir, qual que é a multa? Ele não pode remeter para um outro documento. Não, daí tem um outro documento, daí a pessoa não tem acesso. Eu comentei na aula de ontem
comentei na aula de ontem. Acho que eu não comentei com vocês. Eu tenho uma situação onde a gente no escritório, né? Fui eu que fiz a petição inicial e sou eu que acompanho, é uma indenizatória. Não foi pago o valor do seguro. O carro foi, né? Houve uma questão ali do bem, né? O bem ter sido furtado. E daí é uma associação, né? Não é uma seguradora. Ela diz assim: eu não sou uma seguradora, eu sou uma associação, mas ela vende seguros. Então, os tribunais já disseram, cara, está exercendo atividade de seguradora, beleza. O que eles fizeram? Eles apresentaram e disseram assim, ó, eu não pago o seguro por um motivo. Ela não atende ao regimento interno. O carro foi roubado na metade do ano. O regimento interno foi aprovado dia 29 de janeiro de 2021. Alguém bobeou ali na hora de juntar os documentos, ou de analisar, sei lá o que fizeram, e botaram que a minha negativa é com base no regimento interno que aconteceu muitos meses depois do sinistro, né, da situação. Então não dá. É a mesma coisa aqui. O cara faz a circular de oferta de franquia e não diz qual é a penalidade. Aí depois que o cara já assinou o contrato, ele vem com uma penalidade esdrúxula ali, absurdo de alta, né? Beleza. Então não pode, né? Tem que constar ali como é que funciona, as multas, valores, tudo. 19. Informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador ou a terceiros, por esses designados, e sobre a possibilidade e condições para a recusa dos produtos e serviços exigidos pelo franqueador. 20. Indicação da existência de um conselho ou uma associação de franqueados, para justamente, né, os franqueados também terem poder, né, de conversa, decidir, tomada de decisão. Com atribuições, né, os poderes e os mecanismos de representação perante o franqueador, o detalhamento das competências para a gestão e fiscalização da aplicação dos recursos dos fundos existentes. 21. Indicação das regras de limitação à concorrência entre franqueador e franqueados e entre os franqueados. 22. Especificação do prazo contratual e as condições de renovação, que era aquilo que a gente falou, né? Anteriormente a gente falou como é que ficaria em relação ao know-how e a situação dele para ser concorrente. E aqui ele fala, olha, vai ter que estar no contrato bem direitinho na circular, quanto tempo que leva esse contrato, se for renovado, né? O que acontece? Como é que é renovado? Ah, vai utilizar um indicador financeiro? Como é que vai funcionar? 23. Local, dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início e abertura dos envelopes, quando se tratar de órgão ou entidade pública. Inciso primeiro, viram que está no finalzinho já, né? Mas vocês viram como a circular de oferta de franquia exige uma quantidade grande de documentos. Aí diz, ó, quanto tempo? Parágrafo 1º. A circular de oferta de franquia deve ser entregue ao candidato, a franqueado, no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ou franqueador, ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação provida por órgão ou entidade pública, caso que a circular de oferta de franquia será divulgada logo no início do processo de seleção. Então, assim, ó, posso cobrar algum valor do franqueado? Não pode cobrar nada, beleza? E tem que ser entregue no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou de um pré-contrato. Por quê? Que nem eu falei, é para garantir os direitos do franqueado. Ele tem que saber onde é que ele está entrando. Ele tem que ter tempo de ver o documento e dizer assim, poxa, eu vou ligar para quem era franqueado e deixou de ser nesses últimos 2 anos. Ele tem a relação, tá? Para ele poder analisar as demonstrações contábeis, para ele poder verificar a respeito do layout, o material, a circular de oferta de franquia vai dizer quanto que ele vai ter que investir de capital inicial, quanto que ele vai ter que ter de capital de giro, quem que é o fornecedor, né? Ele vai ter que trabalhar com exclusividade em relação ao fornecedor e também como é que vai funcionar em relação, né, a alguém se tornar, né, também um outro franqueado que está no mesmo território. Tudo isso, então, faz parte. É bem importante. Esse nosso bate-papo, espero também que também seja bem legal para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês, né,
Se não tem nesse momento, mas daqui a pouco vou encontrar alguém que tem uma ideia bem legal de negócio, o cara diz assim, ó, vou fazer uma franquia. Aí já vai brilhar o olho de vocês, o cara fala assim, bah, aqui tá uma oportunidade. Por quê? Porque você não vai, né? Ele não vai dizer assim, ah, não, vamos, né? Ele poderia vender uma ideia de franquia sem que fosse uma ideia de franquia? Sim. Com a legislação, o cara ia levar uma paulada violenta? Sim. Por quê? Porque a pessoa ia receber todo o dinheiro de volta, corrigido, mais perdas e danos se ele não entregou a circular de oferta de franquia. Tá? Então, assim, o cara começou, viu que não era um negócio, ele pedia tudo de volta. Imagina, você montar um negócio. Aí o cara, tipo assim, ó, não deu tão bem, não deu tão certo. Aí o cara fala assim, quer saber? Eu quero todo o meu dinheiro de volta, eu quero corrigido e eu quero mais uma reparação. Já pensou? Né? Era assim a legislação, tá? Mas agora mudou, a gente vai ver como é que tá o texto agora. Diz assim, ó. Parágrafo 2º, na hipótese de não cumprimento do disposto primeiro, que é aquela dos 10 dias antes, o franqueado poderá arguir anulabilidade, ou ele pode, né, anular, ou ele pode dizer que é nulo, que não tem validade nenhuma, conforme o caso, e exigir a devolução de todas ou quaisquer quantias já pagas ao franqueador ou a terceiros. Ah, mas é para algum fornecedor ou a terceiros. Beleza, vai também. Por esse indicado, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente, tá? A lei anterior, quer ver, ó? Ah, professor, qual que é a lei anterior? Depois a gente volta aqui, tá? Ó, a lei anterior é 8955. Ó, 8955. Aí joga lá no Google, ó. Lei 8955. Vamos botar assim. Que é a lei de franquias, né? Só para não entrar na errada. Entra no Planalto. Ó, 8955. Vamos botar corrigida. Né? Ó, por que está arriscado? Porque ela foi revogada. Ó, como é que era antes? Antes dizia assim, ó. Na hipótese de não cumprimento no caput deste artigo, a da circular de oferta já era 10 dias, o franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato e exigir a devolução. Lembram que agora vocês viram que está todas ou quaisquer. E aqui ele já bota assim, de todas as quantias que já houver pago ao franqueador, a terceiros ou prejudicados, a título de taxa de filiação e de royalties. Aí olha aqui, ó, devidamente corrigidas, beleza, né, da proposta, e olha o final, esse final eles tiraram. Ele recebia todo o dinheiro de volta, mais perdas e danos. Mais perdas e danos. Então, assim, o cara disse que estava fazendo uma franquia. Né? Acontece bastante, o cara faz uma lanchonete, fala, ai, monta aí o teu também, faz o teu aí no sistema de franquia. Daí o cara monta, o cara fala assim, putz, cara, essa lanchonete aqui que eu achei que ia bombar, não bombou coisa nenhuma, mas o cara te vendeu como se fosse franquia. Tá bom, e a comprovação da circular de oferta de franquia? Ah, não tem. O que ele fazia? Entrava com a ação, pedia todo o dinheiro que ele tinha gasto de volta, corrigido, tudo corrigido, então, tipo, baita investimento, né? Baita investimento. Ainda sem falar o quanto que dá a poupança e quanto que é os juros ali, né? Questão de correção. Aí, né? Judicial, mais perdas e danos. Então, assim, o franqueado não tinha risco, né? O único risco é se o franqueador não tivesse condições. Mas se o franqueador tivesse condições, o cara podia arriscar, ou dava muito certo, dava muito dinheiro, que deu o cara beleza, tá feliz da vida, ou se não desse certo, ele ingressava aqui, né? Para aquele que era um suposto franqueador que no final não era, beleza? Vamos voltar lá no nosso material aqui, ó. Deixa eu descer, a gente está bem no finalzinho já. Artigo, ó, fomos aqui o parágrafo 2º, agora a gente vai para o artigo 3º, né? Por quê? Porque, na verdade, o artigo 2º ele é extenso porque ele diz todos os documentos que devem constar a circular de oferta de franquia. Artigo 3º, nos casos de que o franqueador subloque ao franqueado o ponto comercial onde se acha instalada a franquia, qualquer uma das partes terá legitimidade para propor a renovação do contrato de locação. Isso aqui é a questão do contrato de locação. Vendada a exclusão de
quer uma delas do contrato, né, de locação e sublocação, beleza. Parágrafo único. O valor do aluguel a ser pago pelo franqueado nas sublocações poderá ser superior. Ó que importante. O valor do aluguel a ser pago pelo franqueado ao franqueador nas sublocações que trata o caput poderá ser superior ao valor que o franqueador paga ao proprietário do imóvel na locação originária do ponto comercial, desde que... Por que eu estou falando isso? Porque a lei de locações, ela proíbe isso, né? A lei de locações, ela proíbe, é 8.245. Ela proíbe. O que acontece? Também na década de 90. Aí aqui a lei vai dizer, não, mas no caso de franquia pode, desde que, vamos ver o que ele diz. 1. Essa possibilidade esteja expressa e clara na circular de oferta de franquias e no contrato. E 2. O valor pago a maior ao franqueador na sublocação não implique excessiva onerosidade ao franqueado, garantida a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da sublocação na vigência. Então, assim, não é para ser, né, de excessiva onerosidade, tá? Muito caro, tipo, valor assim acaba, né, inviabilizando o negócio. Artigo 4º. Aplica-se ao franqueador que omitir informações exigidas por lei ou veicular informações falsas, né, a sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Né? Tá aqui, ó. Parágrafo 2º, tá aqui, ó, aqui em cima. Aqui, ó. Além, né, sem prejuízo, né, além das questões penais, criminal, ali entrar com alguma questão criminal, tá? Ainda pode entrar com uma questão criminal. Artigo 5º. Para os fins desta lei, as disposições referentes ao franqueador, ao franqueado, aplicam-se no couber, ao subfranqueador, ao subfranqueado. Então, tipo assim, ele não é o franqueador, ele é o subfranqueador, beleza? Então, respectivamente, também vale para ele também. Por fim, né, o artigo 6º foi vetado, e já, né, na reta final, né, artigo 7º, os contratos de franquia obedecerão às seguintes condições. Os que produzirem efeito exclusivamente no território nacional serão escritos em língua portuguesa e redigidos em legislação brasileira. Os contratos de franquia internacional em língua portuguesa ou terão tradução certificada para a língua portuguesa custeada pelo franqueador. E daí, ó, e os contratantes poderão optar no contrato pelo foro, né, onde é que vai ser discutido se é um problema judicial. As partes poderão eleger juiz arbitral. Parágrafo 2º. Para os fins dessa lei, entende como contrato internacional aquele que, pelos atos concernentes à conclusão ou execução, a situação das partes, né? Tem mais sistema jurídico. Parágrafo 3º. Caso expresso foro de opção no contrato internacional, as partes deverão constituir e manter representante legal ou procurador devidamente qualificado, domiciliado no país do foro definido, com poderes para representá-los, né? Então, assim, vai colocar que é Estados Unidos. Então, vai ter que ter ali o representante. Beleza. Artigo 8º. A aplicação dessa lei observará o disposto na legislação de propriedade intelectual. O 9º revoga a lei anterior. E o 10º diz que ela entra em vigor após 90 dias. Senhores, espero que não tenha sido cansativo, né? Apesar de que no finalzinho eu estava cansado aqui um pouco de ler, mas, sim, de conversando e lendo. Mas o objetivo era a gente conseguir passar a legislação, ela não é tão extensa, né? São poucos artigos, e a gente conseguiu visualizar. Eu gosto muito, porque, a respeito das franquias, porque é um assunto que está muito em alta, né? Tem bastante interesse, tem muito interesse envolvido, tem um faturamento muito grande, e, cara, é um baita nicho de mercado, né? Eu quero abrir com vocês agora, eu vou puxar aqui na nossa apresentação, eu fiz assim, ó, eu joguei no Google, tá? Joguei no Google, deixa eu só voltar aqui na apresentação. Eu joguei no Google assim, ó, ABF, portal do franchising, tá? E aqui ele diz, ó, portal do franchising. Vou clicar ali, tá? Ou deixa eu ver quais são os outros aqui, para ver se tem algum outro aqui. Ó, anúncio, abf.com. Aí vocês podem clicar nos dois. Eu acho que os dois são deles, tá? Os dois domínios. Ó, ABF.
tem, ó, números do setor, né? Vou abrir com vocês, números do setor. A história da BF, né? Números do setor. Desempenho do franchising. Baixa o relatório do franchising brasileiro. Vamos clicar aqui, vou abrir com vocês. Eu entendo o seguinte, ó. Na semana que vem, a gente vai conversar também, tá? A gente vai seguir ali, só para a gente visualizar, porque eu trouxe a lei, mas eu quero mostrar e visualizar e ver um pouco de como é que funciona em relação às franquias, tá? Então, hoje, ó, para a gente concluir aqui, ó, vamos ver o que a gente tem aqui de resultado, ó. Deixa eu ampliar. Deixa eu consigo. Acho que eu devia ter baixado, né? Eu vou baixar e vou abrir só para ficar maior, tá? Só um pouquinho. Salvar como downloads. Vou abrir aqui só um pouquinho. Ele vai abrir sozinho. Ó, vamos ver. Se ele tinha aberto. Tá aqui, ó. Então vamos ver. Confiança do consumidor. Expectativa. Resultados que seguem. Em bilhões. Esse aqui acho que. Quarto trimestre. O que foi a variação? Faturamento retorna em quase 3 anos. Faturamento anual. Cadê aqui? Mas eu queria que ele dissesse, acho que deve ser tudo em bilhões, né? Deixa eu ver. Ó, faturamento retorna em quase 3 anos. Faturamento anual. Redes menores suspendem. É que ele traz muita questão dos dados, né? Que esse negócio de pandemia. Enfim. Mas olha a quantidade, né, de unidades de franquias, franqueadores ganham musculatura, média de unidades por rede. Então, por cada rede tem uma média de 58 unidades. Não gostei dessa apresentação, né? Pior que vai ficar gravado, mas não gostei. Então, assim, ó, vamos ver. É que eu tenho. Vou mostrar um material mais antigo para vocês que eu acho que está até mais legal que esse aí. Só um pouquinho, bem antigo até, por sinal. Só que eu vou ter que puxar um pouquinho mais. Ó, isso aqui já não é tão atualizado, né? Eu peguei ideia, era de uma revista e já é um pouco mais, mas só para a gente ter um parâmetro, ó. Quanto as franquias movimentam em bilhões, tá? Desatualizado. 104 bilhões. A evolução das redes, número de redes no país por ano. E daí olha a quantidade de redes e franquias que a gente tem. O quanto que ela representa no PIB, isso vocês estão visualizando. 104 milhões de reais foram gerados por hora pelo setor de franquias em 2012. Esse aqui é material mais antigo meu. Uma franquia foi inaugurada por hora no país, o que resultou num total de 10 mil unidades. É claro, né, também esse dado era 2012, então já é um pouquinho mais para frente, mas mesmo assim já é bastante tempo, né? Aí aqui eu trouxe um pouquinho da história, né? Que da onde é que vem aqui a questão das franquias, né? Elas vieram com a máquina de costura Singer, né? Estabeleceu uma rede de lojas que utilizavam sua marca na fachada e revendiam seus produtos. Tá? Isso aqui era a lei antiga, o sistema de franquias surgiu e evoluiu como uma solução encontrada por empresários em resposta aos problemas que enfrentavam, relacionados à vontade de expandir seus negócios. Senhores,
Vou fazer o seguinte, para a gente fazer algo que é bem legal, tá? A gente fazer um negócio que é legal. Deixa eu só ir para minha segunda tela aqui, tirar aqui. Esse aqui eu não gostei muito. Depois dá para ver com mais calma, né? Mas olha só, aqui no site da ABF, que eu falei que é um site bem legal, olha só o que você tem, né? Eu acho que o ABF ele vai jogar para o outro, quer ver? Ó? Tem a que a gente estava, agenda. Daí ele vai dizer notícias, encontros, aqui, ó. Portal do Fantástico, ó. Guia das franquias. Então, assim, ó, a ABF é associação, dá para acessar pelo site, e aqui ele vai jogar naquele outro link, ó, o portal do franchising. Lembra que a gente tinha visto, estava no anúncio? É o primeiro. Olhem só, coloquem ali no chat sobre que dá para escolher, ó, alimentação, casa e construção, modas, tem um campo específico, franquias home base, né, que a pessoa faz de casa, comunidades móveis. Vamos jogar, já que a gente falou tanto de comida, alimentação. Aí eu jogo aqui, ó. Aí ele vai dando aqui, ó, quais são as franquias de alimentação. Ó. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Todo mundo já tinha acessado esse site aqui? Deixa eu ver o que o pessoal coloca ali no chat. Ó, aqui a gente vê quanto é que custa. Ó, quero montar a Casa Balduco. Casa Balduco tem lá em Blumenau. Ó, investimento total, 523 mil. Né? Cacau Show, investimento total. Aí, Biomundo, Açaí da Barra, Café, um Bob's, de 770 mil a 1.463.000. Expedini, esse aqui de coisa tem, ó, Domino's Pizza, Dog King, Rei do Mate, ó, quanto é que custa um Rei do Mate? 294 a 549. Vamos abrir um deles? Ó, vamos ver, ó. O China Box, quanto é que custa abrir um China Box, né? Ó, vamos pegar, sei lá, quem que vocês querem que a gente abra ali para fazer um teste? Vamos botar o Cacau Show. Não, o Cacau Show o pessoal tem enjoado, né? A pessoa não aguenta mais chocolate aí com a Páscoa. Vamos botar outro, então. Ó, vamos botar um Bob's. Vamos ver o que ele mostra. Investimento na franquia. Faturamento médio mensal. Quanto que é o payback? Ó, quanto tempo que leva? Um telefone para contato. Quiser acessar o site, ele vai jogar no site específico para quem quer ser franqueado, né? Em que segmento? Quantas unidades ele tem, né? Ó, empresa chancelada, quantos anos que ele já tem? Fala aqui a respeito do Bob's, ó, tem vídeo, porque hoje em dia todo mundo gosta de vídeo, né? Conheça as etapas, ó, ele vai trazer quais são as etapas para você virar um franqueado, qual que é o perfil, lembra que também tem que ter. É claro, ó, muito do que a gente vai vendo, ele vai ter que entregar a circular de oferta de franquia, que a gente estudou, né? Então, assim, não é que o cara também é só coisa, mas é bem bacana aqui, ó. Então, você tem um parâmetro, ó, né, sobre a franquia Bob's, como é que foi, como é que isso surgiu, de onde é que é, né? Ó, bem interessante, ó, vamos ver, ó. A fundação é 1952, né, em Copacabana. Aí depois, em 94, iniciou o sistema de franquias. Não existia lei ainda sobre o assunto, com a abertura de 2 unidades em Vitória. Atualmente, a rede conta com mais de 1.000 pontos de venda. Tá? Senhores, bem legal, né? Bem legal esse site. Ó, aí tem para pedir informações. E o que é legal é justamente assim, ó, você poder verificar, né, sobre diversas áreas. Então, seja para você montar a sua, seja para você, né? Ó, vamos ver aqui, ó, home base, já que a gente está tão nesse negócio de pandemia. E dá para escolher os valores também, né? Dá para dar uma selecionada ali, ó. Ó, Maria Brasileira, só multas, achei pão, aquele tutores, RH Talentos, Spa,
tá? E aqui tem vários. O que acontece? Ó, segue Cred, ali que é de corretora, né, de seguro, imagino eu. O que acontece? Há um tempo atrás, algumas pessoas eles fizeram o seguinte: eles viram o que tinha de negócios lá nos Estados Unidos, de franquia, viram o que era legal e trouxeram para o Brasil essas ideias, né? E criaram as redes de franquia. Então, às vezes, tem alguma coisa que você viu que é super bacana, dá para replicar. Aliás, eu acabei não comentando, né? Por que a pessoa opta pela franquia, por crescer no formato de franquia? Porque assim, ó, às vezes você decide ter vários negócios, né? Ou tipo assim, tá aqui em Santa Catarina, daí você tem uma unidade em Brasília, uma unidade no Rio de Janeiro, uma unidade em Natal. Só que quem está lá é o empregado, né? Então, assim, o cara não tem o olhar de dono, o carinho de dono, né? É tipo como se fosse, tipo, tudo é coisa, tipo, é res pública, né? Coisa tipo, de todos, o que é de todos ninguém cuida, o que é de patrão ninguém cuida. Quando o cara é franqueado, ele quer muito que dê certo. E o sucesso dele também é o sucesso da franquia. Então, assim, se você bota pessoas com todo o gás, querendo crescer, e eles vão crescer, vai ser muito bom para eles, vão ter, e vai ser muito bom para você. É uma forma de você expandir onde, ao invés de você ter que montar a unidade lá, você possibilita, né, propicia com que a pessoa invista, né, pague, para que você acabe passando todo o seu conhecimento, todo o know-how, cara, de um negócio que já funciona, que está dando certo, né, para desenvolver a rede de franquia. Legal? Senhores, qual que é a minha ideia agora? A gente não vai ter nenhum tipo de trabalho nesse nosso encontro de hoje. A ideia é justamente pedir para que vocês, né, aproveitem um pouco de tempo, que daí começa a bater a curiosidade. É capaz de eu estar conversando com vocês e alguns já estarem aí navegando no site, né? Ah, vou pesquisar tal empresa, pô, fiquei curioso para ver. Então, esse tempo que a gente tem agora, vou pedir para que vocês aproveitem e dêem uma acessada ali no site da ABF, dê uma acessada ali no franquia, né, portal do franchising. E na semana que vem, nós retornamos. Vou ainda comentar sobre franquias, né? Vantagens e desvantagens ali de ser um franqueador, vantagens e desvantagens de ser um franqueado. E vou trazer alguns casos, cases de sucesso, uns cases ou casos, né? De fracasso, beleza? Obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado, né? A gente trabalhar de um assunto tão interessante, que tem um faturamento bacana e está crescendo, né? Já crescia, claro que a pandemia deu uma mexida em muita coisa, mas é um mercado aí que tem, né, ainda mais que estiver falando ali de uma nova possibilidade, tá? Com a pandemia, do cara empreender de uma forma diferente. Senhores, excelente noite, excelente semana. Semana que vem aí estamos aí. Abraço, valeu, pessoal. Valeu.